Olá, estamos de volta com nossos estudos bíblicos e nesse trimestre que estamos estudando sobre escatologia bíblica. Um tema muito importante porque estuda os tempos finais, ou seja, escatologia é a doutrina das últimas coisas. Nós já estudamos sobre a promessa da vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja. Estudamos sobre os sinais que antecedem a vinda de Jesus. Estudamos sobre o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos fiéis. E hoje vamos estar falando sobre um tema muito importante que é sobre o tribunal de Cristo e os galardões ou recompensa. Vamos começar com o texto de Apocalipse, capítulo 22, e o versículo 12, que diz: Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Ainda Romanos capítulo 14, versículo 10, que diz: Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. E 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 10, que diz: Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Estes versículos dizem respeito somente aos cristãos. Aparentemente parece que é um versículo aplicado a toda a raça humana, mas aqui fala apenas dos cristãos, ou seja, dos salvos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, o versículo 27, E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Até mesmo um cristão salvo não poderá escapar do julgamento ou do juízo de Deus. Quem não é salvo vai ser julgado no juízo final ou no trono branco, que o julgamento inclui fé, más obras, e será depois da grande tribulação, como vemos em Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versículo 11. E quem é salvo, o cristão, vai ser julgado no tribunal de Cristo. Fé somente. Diferente do juízo final, que inclui fé, mas obras. E o julgamento dos cristãos será logo após o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos santos. Esse julgamento que é descrito em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 15, nos fala do tribunal de Cristo. Paulo disse: Mas veja cada um como edifica sobre ele, falando sobre os fundamentos, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Aí é uma descrição do que é o tribunal de Cristo. Mesmo assim a pergunta vem: o que é
E quando será o tribunal de Cristo? A palavra tribunal vem do grego bema, ou bema. E o conceito de bema, desse tribunal, vem das Olimpíadas antigas, na Grécia. Quando um juiz sentava-se no assento bema, ou do tribunal, situado na linha final de chegada dos atletas. O objetivo do juiz era determinar em que lugar os corredores tinham chegado. Primeiro, segundo, terceiro, etc. Para depois entregar os respectivos prêmios. Este é o contexto do uso e propósito do assento bema, que é uma das designações do Tribunal de Cristo. Agora, quando falamos sobre Tribunal de Cristo, não devemos esquecer das bodas do Cordeiro. Porque o Tribunal de Cristo é o primeiro dos eventos das bodas do Cordeiro. Pode parecer estranho que incluamos o Tribunal de Cristo nas bodas do Cordeiro. Mas não devemos nos esquecer de que as bodas do Cordeiro são a celebração da vitória da igreja e tem a duração de aproximadamente 7 anos. Como as bodas judaicas duravam 7 dias. Deste modo, todo o período de 7 anos deve ser considerado como o das bodas do Cordeiro. Além do mais, o que normalmente é chamado de bodas do Cordeiro, as Escrituras denominam de ceia das bodas do Cordeiro. Como está em Apocalipse, capítulo 19, o versículo 9. Isso numa clara demonstração de que as bodas envolvem mais de um ato, entre os quais um deles é o da ceia, que Jesus fala na instituição da ceia, da Santa Ceia. Não beberei mais deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba novo no reino do meu Pai. Aí fala das bodas do Cordeiro. Esse juízo, o tribunal de Cristo, terá lugar então depois do arrebatamento da igreja e antes das bodas do Cordeiro. Nós precisamos compreender que a palavra de Deus ensina sobre o julgamento do homem, que haverá 3 julgamentos, diferentes um do outro. O dos crentes no tribunal de Cristo, o das nações, por ocasião da volta do Senhor, no fim da grande tribulação, e do grande trono branco, no final do milênio. Entre os vários juízos das Escrituras, um dos mais importantes é o juízo do tribunal de Cristo, onde se julga e se recompensa a igreja. Isso é muito importante que entendamos, que no que diz respeito ao pecado, as Escrituras ensinam que o Filho de Deus, que está sobre a graça, não virá a juízo. Porque em sua posição diante de Deus, e sobre a base de que o castigo de todos os pecados, passados, presentes e futuros, foi levado por Cristo como o substituto perfeito, o cristão se encontra não apenas fora de toda a condenação, como está em Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que, estando em Cristo, ele é aceito pela perfeição de Cristo e é amado por Deus. Porém, em relação à sua vida cotidiana e seu serviço a Deus, o cristão deve prestar contas diante do tribunal de Cristo.
O julgamento que se celebra logo depois da vinda de Cristo pelos seus é esse que nós chamamos de julgamento não condenatório, como está em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 5, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, etc. É bom aclarar que não devemos confundir o tribunal de Cristo com o juízo final. A Bíblia diz claramente quem são os que terão que comparecer perante o tribunal de Cristo. São os cristãos, são os salvos. O apóstolo Paulo, quando escreve aos crentes, ele afirma que todos estaremos diante do tribunal de Cristo e que ali a obra de cada um será provada. Nesse juízo não haverá condenação, pois todos os que ali comparecerão já são salvos. Inclusive o próprio apóstolo Paulo estará ali. Ele disse: todos estaremos, incluindo a ele também, que estará diante do tribunal de Cristo. Então, a igreja perante Cristo, o primeiro encontro depois da ressurreição e volta de Cristo aos céus, será aí. A Bíblia nos ensina claramente que todos os crentes salvos terão um dia de prestar contas ante o tribunal de Cristo, de todos os seus atos praticados por meio do corpo, sejam bons ou sejam maus. Como Paulo diz claramente em 2 Coríntios, no capítulo 5, e o versículo 10, quando ele diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou mal. Nesse julgamento, o Senhor avaliará o serviço de cada cristão, não tanto a quantidade, mas sim a qualidade dessa obra ou serviço realizado aqui em vida na terra. Isso é muito importante considerar, porque todos os participantes do arrebatamento, tanto aqueles que estiverem vivos ou aqueles que ressuscitaram depois de mortos, terão suas vidas reveladas perante todo o céu. Ou seja, tudo que ele fez aqui na terra, pensamentos, etc., será manifestado ali no tribunal de Cristo. O juiz, claro, será o próprio Senhor Jesus, aquele cujo aspecto se descreve em Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 17. O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. No Evangelho segundo João, Jesus diz: e também o Pai a ninguém julga, mas ao Filho, olha só, ao Filho, a Ele mesmo, todo o juízo lhe foi confiado. Assim que Jesus será o justo juiz naquele grande dia. Aí vem a pergunta: mas, professor Adaildo, quais serão os temas ali no tribunal de Cristo? Vários temas. Primeiro, julgamento das obras realizadas para Deus. Esse julgamento mostrará como administramos os bens, as dádivas, nossa vida, energia, dons, talentos, enfim, tudo que dele recebemos. O Senhor Jesus, ele ensinou essa verdade aos seus discípulos quando lhe disse: que tens que não tenha recebido? Isso porque, como redimidos pelo sangue de Cristo, fomos comprados
e não pertencemos mais a nós mesmos, porque Cristo é o nosso Senhor, muito mais que Salvador. É aquele que determina em nossas vidas. Não temos mais direito de fazer o que queremos com a nossa vida e com tudo o que temos. Somos simples administradores, inclusive de nós mesmos, de nossa vida, das nossas potencialidades. Esse é o dia de prestações de contas, como está em Mateus capítulo 25, no versículo 14. Segundo tema, o julgamento da conduta do cristão. Como diz o texto de 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 10. Nesse julgamento, cada um receberá segundo o que tenha feito. Como diz o texto, seja bom ou seja mal. Terceiro, o julgamento do tratamento para com os irmãos na fé. Assim que devemos ter muito cuidado em como tratamos nossos semelhantes, principalmente os mais fracos na fé, os mais débeis na fé, como o texto de Romanos capítulo 14, no versículo 1 nos fala. Ter cuidado dos mais fraquinhos. A recompensa, então, nesses julgamentos, será sempre conforme o que se fez e a qualidade daquilo que se fez. O texto de Colossenses, no capítulo 3, nos versículos 23 e o versículo 24, ali nós somos ensinados como prepararmos para o tribunal de Cristo. Muitos certamente não entendem o porquê do cristão ter que comparecer diante de um tribunal, porque ele já está salvo. Por que tem que comparecer diante de um tribunal? Porém, conforme já declaramos, a declaração apostólica é clara ao dizer: pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua louvará a Deus. Isso não se refere apenas à segunda vinda depois da grande tribulação, mas também ao arrebatamento da igreja, que é a primeira fase da segunda vinda. Mas, como já vimos, não será um tribunal de acusação, mas de bênção. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Jesus Cristo é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Esse é o texto de Romanos, no capítulo 8, o versículo 33 e o versículo 34. Em resumo, nós dizemos que ali, no tribunal de Cristo, não haverá condenação de alma. Não é o grande trono branco ou o juízo final, que é o tribunal de condenação. Não é o julgamento de alma, mas de obras. O crente não pode ser julgado, pois sua vida não lhe pertence mais. Sua vida agora pertence a Deus, através de Cristo Jesus. Aí nós temos a clássica pergunta: onde será o tribunal? Olha, existem muitas divergências entre os comentaristas sobre o lugar exato onde será levado a cabo o tribunal de Cristo. Alguns afirmam que será aqui na terra. E eles dizem, o homem pecou aqui ele foi salvo, aqui na terra ele trabalhou, logo deve ser avaliado aqui o seu trabalho.
Já há outros que dizem que o julgamento do tribunal de Cristo será nos céus, porque ali é a morada de Deus, onde Jesus exerce o seu reinado. Eles só o separam por fases, do tribunal de Cristo, juízo das nações e juízo final. Mas eu digo que essa forma de interpretação carece de fundamentos bíblicos, inclusive, e não é aceita pela maioria dos comentaristas. Visto que esses três juízos obedecem a uma ordem cronológica bem definida. O tribunal de Cristo será depois do arrebatamento da igreja. Juízo das nações vivas será depois da vinda de Cristo, no fim da grande tribulação. E o juízo final, o grande trono branco, será no fim do milênio e depois da ressurreição dos ímpios de todos os tempos. As passagens de Mateus capítulo 9, versículo 15, junto com a de Apocalipse capítulo 22, versículo 12, que eu li no início desse estudo, nos levam a entender que o tribunal de Cristo não será dentro dos céus. Motivo pelo qual o Senhor Jesus declara que os filhos das bodas, as bodas que será no céu, conforme Apocalipse capítulo 19 e o versículo 7, não podem andar tristes. E em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 15, lemos que isso pode acontecer diante do tribunal de Cristo, ainda que esse leve momento de tristeza se converta em seguida em alegria. No segundo texto, Jesus declara: eis que cedo venho e está comigo, olha só, está comigo a minha recompensa, para dar a cada um segundo a sua obra. No texto original diz: meu galardão virá comigo. Se essa recompensa do tribunal de Cristo fosse feita no céu, não seria necessário Jesus trazer consigo este galardão ou recompensa. Já estaria ali no céu. Sabemos que antigamente os juízes e anciãos, eles tinham o costume de julgar seus subalternos e suas causas fora da cidade, na porta da cidade. Você pode ver os textos de Gênesis, capítulo 19, versículos 1 e versículo 9, 1 Samuel, capítulo 4, versículo 13 e 18, 2 Samuel, capítulo 15, e assim sucessivamente. Agora, Jesus disse que ele vai trazer consigo o seu galardão ou a recompensa. Agora vem a pergunta. Professor Adailton, de que galardões Jesus está falando? Quais os galardões que o Senhor dará aos salvos? O próprio Jesus, ele vai distribuir, vai entregar esses galardões. Jesus tem um galardão ou recompensa para entregar a cada um de seus fiéis. Ele não mandará um representante legal fazer isso, pois ele mesmo disse: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. É muito claro esse texto que diz que está comigo, com ele, que ele retribuirá. Agora, quanto aos galardões, haverá certamente tipo de galardões diferentes, que são simbolizados por coroas. Porque no mundo bíblico, no Novo Testamento, os galardões que os vencedores recebiam nas Olimpíadas,
que está sempre exemplificado nas palavras do apóstolo Paulo, ali nas Olimpíadas gregas, era uma coroa de ouro ou de louro que era conferida aos vencedores. E Paulo faz inclusive menção disso em 1 Coríntios, no capítulo 9, nos versículos 24 e no versículo 5. Agora, essa recompensa, essas coroas, são definidas claramente no texto bíblico. O texto de 1 Coríntios, capítulo 9, os versículos 16 ao 27, e principalmente os dos versículos 24 a 27, se usa a figura de uma carreira e o fato de ganhar o prêmio para revelar a qualidade de vida e do serviço cristão. Referindo-se ao seu próprio serviço na pregação do Evangelho, o apóstolo Paulo pergunta: qual é o meu galardão? A verdadeira resposta a esta pergunta depende, naturalmente, da natureza e qualidade do serviço prestado para Deus. Portanto, o apóstolo, ele continua fazendo um repasso de sua fidelidade na obra. Isso você pode ver dos versículos 18 ao versículo 23. Logo, ninguém negará a veracidade de seu relatório. Principalmente aí, no tribunal de Cristo. Muitas vezes nós vemos na Bíblia que a recompensa do cristão é mencionada como um prêmio. No caso de 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 24. E às vezes, como em Filipenses, capítulo 4, versículo 1, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, é mencionado como uma coroa. Estas coroas podem ser classificadas sobre 5 formas de serviços e sofrimento cristão. Inclusive, há uma constante advertência para que os filhos de Deus não percam a recompensa, como na epístola do apóstolo Paulo dos Colossenses, capítulo 2, no versículo 18, e em uma das cartas às igrejas de Ásia, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Ainda que as recompensas dos crentes estejam simbolizadas por coroa, segundo o texto de Apocalipse, capítulo 4, versículo 10, as coroas, como símbolo de recompensa, certamente serão depositadas aos pés do Salvador ali no céu. Os vencedores nas Olimpíadas, eles voltavam às suas cidades com uma coroa de folha de oliveira e com um tremendo prestígio. Agora, aqui as coroas que a Bíblia identifica a serem recebidas pelos fiéis, que terão suas obras aprovadas no tribunal de Cristo, é algo que todos nós, como cristãos, como filhos de Deus, esperamos. Inclusive no tocante à classificação de cada coroa. As coroas. A coroa da vida. Primeira coroa que queremos comentar. A coroa da vida está reservada e será conquistada pelos cristãos que foram provados e aprovados na vida cristã. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E o texto de Apocalipse, capítulo 2, no versículo 10, diz: não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação por 10 dias. Ser fiel até a morte,
e dar-te-ei a coroa da vida. A segunda coroa que queremos comentar é a coroa da justiça. A coroa da justiça é para aqueles que amam a segunda vinda de Jesus. Ela manifesta uma das mais sublimes doutrinas dos atributos morais de Deus, que é a justiça. Em 2 Timóteo capítulo 4, o versículo 8 diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A terceira coroa é a coroa de glória. A coroa de glória é para os que apacentam o rebanho de Deus. Ela está reservada e preparada para os pastores e mestres. Não qualquer pastor, não qualquer mestre. Não basta ter um título, uma credencial de pastor geral, pastor titular, pastor presidente, copastor, não. Mas para aqueles que apacentam o rebanho do Senhor dignamente. 1 Pedro capítulo 5, os versículos 2 ao versículo 4 diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. A terceira coroa é a coroa incorruptível. Não confundimos com a coroa de glória. Essa coroa incorruptível é exclusivamente para aqueles que obtiveram vitória sobre o velho homem, a velha natureza. Em 1 Coríntios, o capítulo 9, versículo 25, São Paulo diz: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. É uma coroa especial. Não é uma coroa conseguida por esforços humanos. Não pelo que nós somos, mas pelo que Cristo era em nós. Não pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo fez em nós. A próxima coroa é a coroa de alegria. A coroa de alegria é destinada a todos os cristãos que pregam o Evangelho com o único propósito, o único objetivo de ganhar vidas para o reino de Deus. O crente, meus queridos, o cristão precisa batalhar pela fé e em fé. É trabalhar sem cessar pela causa do Mestre. Porque a nossa recompensa não será nesta terra, mas no céu. Mateus capítulo 5, versículo 12 diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. E concluo com o texto de Apocalipse capítulo 3, o versículo 11, que diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Queridos, o tribunal de Cristo é uma realidade. Os galardões, outra realidade. Não sabemos se subiremos com Cristo, seremos arrebatados em vida, ou se já estaremos mortos e ressuscitaremos. Se estivermos vivos, seremos arrebatados.
se estivermos mortos, seremos ressuscitados. O certo é que vamos estar no tribunal de Cristo. Não para condenação, não para acusação, mas para recompensa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esperemos e preparemos-nos para aquele grande dia. Que Deus nos abençoe.